Problema 28, então vamos encontrar as dimensões de um cilindro circular reto com a maior área de superfície que pode ser escrito em uma esfera de raio R. Então aqui, coloquei a figura aqui, as dimensões do cilindro são a altura H, né, a altura, e o raio da base, base circular, raio R minúsculo. Vou salientar aqui um triângulo retângulo interessante nessa figura, porque aqui o cilindro está inscrito na esfera, né, tocando então aqui, essas extremidades aqui está tocando na esfera. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo que está salientado ali. A hipotenusa é R maiúsculo, raio da esfera. Os catetos são o raio da base, R minúsculo, e metade da altura está aqui o triângulo retângulo, né, esse aqui. Então, ângulo reto, o raio da base do cilindro, metade da altura, H sobre 2, raio da base, raio da esfera. Então aqui sai que R2 minúsculo mais quadrado de H sobre 2, então H2 sobre 4 é igual a R2 maiúsculo. Nós queremos maximizar a área de superfície, então a superfície total aí vai ser a área lateral, né? Temos lateral da esfera do cilindro é 2πrh, mais aqui eu tenho a área da base mais a tampa, né? Então a área da base PR2, a área da tampa também, então 2πr2. Vamos deixar tudo com uma função de R, porque o problema ele pede justamente, bom, posso deixar tudo em função de R ou de H, mas o mais fácil é deixar tudo em função de R, né? Aqui então é mais fácil isolar H aqui, né? Então fica H2 sobre 4 igual a R2 menos R2, portanto H igual a raiz de 4 que é 2 vezes a raiz de R2 maiúsculo menos R2 minúsculo. Então aqui substituímos o H por esse termo, então a função agora fica só uma função de R, fica 2πr vezes 2 vezes a raiz de R2 menos R2, mais 2πr2, ou seja, S de R é 4π R minúsculo vezes a raiz quadrada de R2 maiúsculo menos R2 minúsculo, mais 2πr2 minúsculo. O nosso domínio, está aqui a nossa função contínua, então o raio da base do cilindro tem que ser positivo e na pior das hipóteses no máximo, né? Então pode ser igual ao raio da esfera, né? Nesse caso teria um cilindro degenerado, né? Então tem que ser menor que o raio da esfera, né? Que está inscrito dentro da esfera. Então tá aqui a minha função contínua no intervalo aberto 0R maiúsculo. Vamos ao cálculo da derivada para achar pontos críticos. Então a derivada, usando a regra do produto ali naquela primeira parcela, 4πr vezes a derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2 vezes a raiz, ainda tem que multiplicar pela derivada que está dentro da raiz, que é então menos 2r minúsculo, então mais a raiz quadrada de r2 menos r2 vezes a derivada de 4πr, que é 4π, mais a derivada de 2πr2, que é 4πr. Então eu posso escrever a derivada assim, como simplificando aqui, né? E já colocando como somando as frações, botando tudo no mesmo denominador. Então o denominador comum será a raiz quadrada de R2 maiúsculo menos R2 minúsculo. Então ali eu tenho 4 menos 4πr, 2, né, r quadrado, mais 4π vezes r quadrado maiúsculo menos r quadrado minúsculo, mais 4πr vezes a raiz quadrada de R2 menos R2. Então aqui eu posso colocar em evidência o termo 4π sobre a raiz quadrada de R2 menos
vezes. Então, dentro do parênteses, eu vou ficar com menos 2R2 minúsculo mais R2 maiúsculo mais R vezes raiz quadrada de R2 menos R2. Então, a derivada aí existe em todo o nosso intervalo, que vai de 0 até R maiúsculo. Então, a função não tem os únicos pontos críticos, né, são os pontos críticos onde a derivada é zero. Então, nesse caso, isso vai acontecer quando a expressão dentro do parênteses for igual a zero, ou seja, menos 2R2 mais R2 mais R sobre a raiz vezes a raiz de R2 menos R2 igual a zero. E isso é equivalente então à seguinte equação, que é R vezes a raiz de R2 menos R2 igual a 2R2 minúsculo menos R2 maiúsculo. Vamos destacar esta equação aqui. Isso aqui nós temos que resolvê-la para encontrar os pontos críticos, né? Essa equação que vai ser resolvida para encontrar os pontos críticos. Então, vamos elevar ao quadrado ambos os lados, então, ficando com R2 quadrado da raiz, ela desaparece, fica R2 menos R2, igual ao quadrado do segundo termo ali, quadrado de 2R2 é 4R4, menos 2 vezes 2R2 vezes R2 dá 4R2, R2 mais R2 ao quadrado, que é 4. Então, essa equação pode ser reescrita assim: 5 vezes R4 menos 5 vezes R2 maiúsculo vezes R quadrado mais R4 igual a zero, né? Que essa é uma equação biquadrada. Então dá para resolver por Bhaskara. Resolvendo por forma de Bhaskara, tem R quadrado igual a 5R2 mais ou menos, deixa para vocês verificarem isso, da raiz de 5 vezes R2 sobre 10. Isso então dá 5 mais ou menos raiz de 5 sobre 10 vezes R maiúsculo ao quadrado. Esse é o valor, duas possíveis raízes, né, para a equação biquadrada. Esse é o valor de R ao quadrado. Então, R é a raiz quadrada disso. Então, eu tenho que ser R 5 mais ou menos raiz de 5 sobre 10, e a raiz quadrada de R2 é R. Ela teria o valor negativo, nós não estamos interessados em valores do raio negativo, então já nem considero. E eu vejo que eu tenho duas raízes, aparentemente dois pontos críticos, mas são duas raízes desta equação aqui, da equação biquadrada, que não é exatamente essa aqui. Eu posso ter soluções da equação biquadrada que não são soluções da equação original, que é esta aqui que me interessa. Então eu deixo para vocês verificarem que apenas R igual a raiz quadrada de 5 mais a raiz de 5 sobre 10 vezes R é a solução. Vou chamar isso aqui de equação, a equação estrela, que é a nossa equação que vai nos dar os pontos críticos, né, que é a equação equivalente a S' de R igual a zero. Então, apenas essa aqui é a solução da nossa equação. Então, pois R igual a raiz de 5 menos raiz de 5 sobre 10 vezes R não satisfaz a nossa
equação estrela, ela satisfaz a equação biquadrada? Sim, mas não satisfaz essa aqui, que é o que nos interessa. Então, essa solução aí, ela é eliminada, e nós temos então apenas um ponto crítico, que é esse aqui. Agora eu observo que nosso intervalo é um intervalo aberto, né, que vai de 0 até R. O que acontece com o limite da nossa função S de R quando o R tende a 0 pela direita? A nossa função S de R está aqui. Quando R tende a 0 pela direita, a função tende a 0. Então, se o raio tender a 0, a área de superfície é 0. Já o limite, quando R tende a R maiúsculo pela esquerda de S de R, o que acontece quando R minúsculo tende ao R maiúsculo? Essa primeira parcela aqui vai tender a 0, mas a segunda vai tender a 2πr maiúsculo. 2πr2, 2πr2. Vamos escrever aqui um pouco melhor. Então, limite de S de R quando R tende a R maiúsculo pela esquerda, 2πr2. Eu achei um ponto crítico que está aqui. Esse aqui é o único ponto crítico. Aqui está ele. Vamos calcular o valor da função neste único ponto crítico. S de raiz de 5 mais raiz de 5 sobre 10 vezes R, usando aqui a definição aqui da nossa função, que está aqui, né? Eu deixo para vocês fazerem as contas e verificarem que este valor é 5 mais raiz de 5 vezes πr2. E esse número aqui, ele é maior do que este. Ele é maior do que este. Então, a função aqui ela está crescendo do 0 para o valor máximo, que é um único ponto crítico, e depois decresce para 2πr2. Então, o valor máximo, né, o ponto crítico é único, então o valor máximo é S de raiz de 5 mais raiz de 5 sobre 10 vezes o raio da esfera. Então, a resposta para o problema, ele pedia as dimensões do cilindro, né? Então, eu tenho o raio da base do cilindro, então, que me dá a área de superfície máxima. O raio da base, então, é a raiz quadrada, 5 mais a raiz de 5 sobre 10 vezes o raio da esfera. A altura, né, do cilindro é 2 vezes a raiz quadrada de R2 maiúsculo menos R2 minúsculo. Então, portanto, eu deixo para vocês verificarem, substituindo aqui, né, este valor aqui, calculando. Você pode verificar facilmente que H é 2 vezes a raiz quadrada de 5 menos a raiz de 5 sobre 10 vezes o raio. Então, aqui estão as dimensões do cilindro, o raio da base e a sua altura. Um exercício 30, então, uma lata cilíndrica fechada deve ter uma área de superfície S unidades quadradas. Mostra que uma lata com volume máximo é obtida quando a altura for igual ao diâmetro da base. Então, é um cilindro, né, com a tampa, base e tampa. Então, a altura H, raio da base, R minúsculo. Então, tem volume
área da base vezes altura, πr2 vezes h. Ele diz que a superfície S deve ser fixa, uma lata fechada deve ter uma área de superfície S. Então S deve ser uma constante. A área lateral é 2πrh, então essa aqui é a área lateral, mais a área da base, que é πr2, o círculo de raio 2, mais a área da tampa, então 2 vezes isso. Então aqui eu tenho base mais tampa. Então tem uma restrição entre R e H, supondo que S é fixo, é uma constante dada, conhecida. Então nós queremos maximizar o volume, né? O volume aqui está dado como uma função de duas variáveis. O que eu vou fazer então é isolar o H em função de R e substituir ali. Então eu tenho aqui 2πrh é igual a S menos 2πr2. Então H é igual a S menos 2πr2 sobre 2π vezes R. Assim está H em função do raio. Então agora substituo aqui para obter uma função do volume como função do raio da base. Então PR2 vezes H, ou seja, PR2 vezes S menos 2π R quadrado dividido por 2π vezes R. Então eu posso simplificar aqui constante π, R com R no numerador. Então eu tenho uma função volume como função do raio da base, é o raio vezes, vou fazer o produto ali, bom, vou fazer a multiplicação, né? Então R vezes S sobre 2, ou seja, SR sobre 2 menos π vezes R ao cubo. Então essa é a minha função, uma função contínua. No intervalo de definição dela, então, será para R, valores de R positivos, né? O R tem que ser positivo. E além disso, para que a altura seja um número positivo, né? Se a altura é positiva, se somente se o R quadrado é menor do que S sobre 2π, ou seja, como R é positivo, então eu tenho que ter R positivo e menor do que a raiz de S sobre 2π. Então aqui está o nosso intervalo, nosso domínio, que é o intervalo aberto 0, raiz de S sobre 2π. Então está aqui o nosso problema, que é maximizar o volume, a função V de R, uma função contínua nesse intervalo aberto. Então vamos calcular pontos críticos, calculando a derivada. A derivada então do volume é S sobre 2 menos 3π vezes R ao quadrado, função definida em todo o domínio. Então, pontos críticos tem que ter derivada igual a zero, são os pontos críticos estacionários, né, que vamos encontrar agora. Então, eu tenho que ter S menos 2, S sobre 2 menos 3π R ao quadrado igual a zero, ou seja, R ao quadrado igual a S sobre 6π, que me dá aqui duas raízes, menos a raiz quadrada
de S sobre 6π, R igual a menos ou mais a raiz igual a raiz, então, de S sobre 6π. Só que a primeira, que é o número negativo, está fora do intervalo, né? No nosso domínio, né? Os números positivos menores do que a raiz de S sobre 2π. E este número, sim, este é positivo e pertence ao intervalo, né? Esse pertence ao intervalo, que eu posso afirmar com certeza que este valor pertence, é positivo e é menor que a raiz de S sobre 2π. Então esse é um ponto crítico no meu intervalo. Ele é o único ponto crítico também, né? O único ponto crítico dentro do meu domínio. Então vamos examinar o ponto crítico de acordo com o teste da segunda derivada. Calculando a segunda derivada, é a derivada ali de VR, de V' de R, a derivada dessa expressão é menos 6π vezes R. Então, V, duas linhas do ponto crítico. O ponto crítico é raiz de S sobre 6π. Isso é menos 6π vezes a raiz de S sobre 6π. O valor desse número não importa. O importante é que eu tenho um sinal negativo. Então, eu tenho um mínimo relativo em R igual a S, raiz de S sobre 6π. Como o ponto crítico é único, né? Como o ponto crítico é único, então mínimo relativo, esse mínimo relativo ele se torna um mínimo absoluto, né? Posso afirmar com certeza que eu tenho um mínimo absoluto em R igual a raiz de S sobre 6π. Vamos então agora às dimensões do recipiente, né, do cilindro. Então, as dimensões, eu tenho então o raio da base, que proporciona o volume máximo, é a raiz de S sobre 6π. A altura, em função do raio da base, estava calculada aqui. Aqui está a altura, é S menos 2πr2 sobre 2πr. S menos 2πr2 sobre 2πr. Então, substituindo ali o R por raiz quadrada de S sobre 6π, então aqui eu tenho S sobre 6π, e aqui 2π vezes a raiz de S sobre 6π. Aí deixo para você verificar aí, simplificar a expressão. Isso aqui deve dar 2 vezes a raiz de S sobre 6π. Então, a conclusão é que este número aqui é o raio da base, né? É o raio da base, então H, conclusão é que H é igual a 2R. Então, se a altura for igual ao diâmetro, eu tenho o volume máximo. No exercício 32, uma lata de sopa com forma de cilindro circular reto, raio R e altura H deve ter um volume V. Então, um volume fixo, né? V é πr2 vezes H, o volume de um cilindro. A tampa e a base são cortadas de quadrados conforme a figura que mostra aqui, né, ao lado. Se os cantos sombreados, que estão aqui em vermelho, forem os únicos refugos, encontre a razão R sobre H, R sobre H nós queremos encontrar, para que a lata que requer menos material
possível, né? Incluindo o refúgio. Então nós temos que minimizar a superfície S com o volume fixo, né? O volume V. Então encontrar R sobre H, a razão para que a superfície seja mínima. Então vamos ao cálculo da superfície. Isso é a área lateral, né? A área lateral, que é de um cilindro, então é 2πr vezes H, mais a área da tampa, né? Mais a área da base, né? Que são iguais. Então, 2 vezes, né, a área da tampa mais a área da base. Então, na área da tampa, não será igual a πr quadrado, porque essa área tampa será feita a partir de um quadrado e será recortado o cilindro, e aquela parte em vermelho ali será refúgio. Esse quadrado, consequentemente, ele terá lado 2 vezes o raio, né, igual ao diâmetro, né? Então esse quadrado é 2r por 2r. Então o material usado para fazer uma tampa é 2r vezes 2r, ou seja, 2r quadrado. Isso é para a tampa. Para a base é o mesmo material, então é 2r ao quadrado novamente. Então isso para a base. Então, nossa função de duas variáveis é 2πrh mais 4r2 dá 8r2. Então, vamos eliminar uma das variáveis. O mais fácil é eliminar h. E se obtendo aqui que o volume é fixo, né? Como o volume é fixo, h é v, o volume v é sobre πr2. Então, isso eu substituo aqui para obter uma função apenas de r. Então, 2πr vezes h, h é v sobre πr quadrado mais 8r2. Aqui, obviamente, eu vou simplificar r, vou simplificar π, para obter, então, a função s de r, que é 2v, constante v, né, supostamente conhecida, sobre r mais 8r2. O domínio da minha função, os valores permissíveis para o raio da base são valores positivos, né? Então o domínio é um intervalo aberto que vai de 0 até mais infinito. Então é o intervalo 0 mais infinito. Aqui é a minha função contínua nesse intervalo. Vamos examinar, antes de mais nada, vamos examinar os limites dessa função nas extremidades do intervalo, ou seja, o limite de S de R, quando R tende a 0 pela direita. Então esse é o limite da expressão 2v sobre R mais 8R2, quando R tende a 0 pela direita. Agora, essa expressão vai tender a 0, e essa aqui vai tender a mais infinito. Então, isso dá mais infinito. O limite de S de R, quando R tende a mais infinito, que é o outro extremo aqui do intervalo, né, do nosso domínio, é o limite da expressão 2v sobre R mais 8R2, quando R tende a mais infinito. Ora, essa expressão aqui, essa vai tender a 0. A primeira vai ter, quando R tende a infinito, essa vai tender a 0. E essa vai tender a mais infinito. Então, a soma tende a mais infinito. O que indica que
a nossa função não tem máximo, então S de R não possui máximo, mas possui mínimo, né? Mínimo absoluto, que nós vamos encontrá-lo. Então, calculando os pontos críticos, para isso vamos calcular a derivada da nossa função, a derivada de S de R, a derivada aquela constante 2V, vezes a derivada de 1 sobre R, então é menos 2V sobre R ao quadrado, mais a derivada de 8R2 é 16R. Então a derivada existe em todo o domínio. Os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários, onde a derivada é zero. Então eu tenho que resolver a seguinte equação: menos 2V sobre R mais 16R igual a zero, ou seja, 16R igual a 2V sobre R quadrado, que me dá aqui R ao cubo igual a V sobre 8, ou seja, R igual a raiz cúbica de V sobre a raiz cúbica de 8, que é 2. Então eu tenho aqui o meu único ponto crítico. Meu único ponto crítico. Como eu já sei que existe o mínimo, ele deve ocorrer no interior do intervalo em algum ponto crítico. Esse ponto crítico é único, então esse deve ser o meu ponto de mínimo. Então o valor mínimo é igual à função S calculada na raiz cúbica de V sobre 2. Então, nós queremos, o que foi pedido foi o valor da razão R sobre H, que me dá a superfície mínima. A superfície mínima, então, ocorre quando R igual a raiz cúbica de V sobre 2 e H, que é dado em função de V, né? H é em função de R, perdão. H é V sobre πr ao quadrado, né? Isso foi obtido lá no início do problema. Nossa restrição do volume fixo indica que H é o volume fixo sobre a área da base, né? πr2, ou seja, daqui eu obtenho que H é igual a V sobre π vezes a raiz cúbica de V sobre 2 ao quadrado. E você calculando ali, então me dá H igual a 4 sobre π vezes a raiz cúbica de V. Portanto, a razão R sobre H é raiz cúbica de V sobre 2 dividido por 4 sobre π raiz cúbica de V. Então isso dá essa razão aí, fica simplesmente simplificando, né? Fica π sobre 2 vezes 4, que é 8. Então a razão que proporciona a área da superfície mínima é a razão do raio da base sobre a altura, π sobre 8. Exercício 34. Suponha que a soma das áreas das superfícies de uma esfera e de um cubo seja constante. Então eu tenho uma esfera de raio R. Uma esfera de raio R. Ela tem superfície 4πr2, um cubo de
aresta x tem superfície 6x ao quadrado, são x ao quadrado para cada uma das faces, 6 faces. Então, a restrição diz que a superfície total é constante, então S é constante, fixa. Isso me dá uma restrição, uma relação entre as variáveis R e X. No item A, ele pede para mostrar que a soma dos volumes é mínima quando o diâmetro da esfera, 2 vezes o raio, for igual a x. Então, teremos que minimizar a soma dos volumes. O volume total, então, o volume da esfera, 4πr3 sobre 3, mais x ao cubo é seu volume total. Então, vamos isolar aqui R, 4πr2 igual a 6, agora igual a S, perdão, S menos 6x2, logo R é igual a raiz quadrada de S menos 6x2 sobre 4π. Aqui está o valor de R em função de x, e isso eu vou usar aqui, vou substituir R por essa expressão e obter uma função apenas do volume. Então essa função será uma função volume apenas da aresta do cubo, que é x. Então o volume em função de x é 4π sobre 3 vezes R ao cubo, ou seja, S menos 6x2 sobre 4π, que aqui está sendo elevado a 1 meio, que é a raiz quadrada. 1 meio vezes 3 dá 3 meios, então é S menos 6x2 sobre 4π dá 3 meios, mais o volume do cubo, que é x ao cubo. O intervalo de definição da minha função, o x, ele tem que ser um número que pode ser zero. Se o x é igual a zero, significa que não há cubo, eu tenho apenas uma esfera. E para o R que fazer sentido, S menos 6x2 tem que ser maior ou igual que zero, ou seja, 6x2 menor ou igual que S, x2 menor ou igual que S sobre 6. Como o x tem que ser positivo, então o x tem que ser menor ou igual que S sobre 6, raiz disso, né? X então menor ou igual a raiz de S sobre 6. Nesse caso, o raio da esfera é zero, significa que eu tenho apenas o cubo. Um valor de x intermediário, então eu vou ter tanto esfera quanto o cubo. Então até aqui a minha função contínua no intervalo fechado. Vamos então encontrar pontos críticos para poder minimizá-lo. Derivada dela, então, é 4π sobre 3 vezes a derivada ali daquele termo S menos 6x quadrado sobre π, 3 meios, então a derivada disso é 3 meios vezes essa expressão na 3 meios menos 1, que fica 1 meio, vezes a derivada de S menos 6x2 sobre 4π, então isso é menos 6 vezes 2 sobre 4 vezes x, mais 3x2, que é a derivada de x ao cubo. Então, v' de x, depois de simplificações, é menos 3x sobre raiz de π, vezes a raiz quadrada de S menos 6x2 mais 3x quadrado. Então, a derivada de v é igual a zero, sem somente ser menos 3x sobre raiz de π, vezes a raiz quadrada de S menos 6x2 mais 3x quadrado é igual a zero. Daqui eu tenho que, cancelando 3, posso cancelar o x, porque o x, bom, eu tenho x igual a zero, né? Mas x igual a zero já vai ser incluído aqui, então não há problema nenhum. Vai ser uma das raízes, né? Uma das raízes aqui dos pontos críticos é x igual a zero.
ele já vai ser incluído de qualquer forma. Para os valores de x diferente de zero, então cancelando ali, nós temos x igual a raiz de s menos 6 x2 sobre raiz de π, ou seja, x quadrado vezes π, elevando ao quadrado, né, ambos os lados, igual a s menos 6x2, ou seja, π mais 6 vezes x quadrado igual a s, daqui então eu tiro que x quadrado é s sobre π mais 6. Então eu vou ter duas raízes, x igual a menos a raiz de s sobre π mais 6 e x igual a mais a raiz de s sobre π mais 6. Só essa aqui é válida, a negativa não é considerada porque está fora do intervalo, né? Nosso domínio é só um intervalo que vai de 0 até a raiz de s sobre 6. Note que esse número aqui pertence ao intervalo que vai de raiz de s sobre 6, né? Já que π sobre 6, o denominador aqui é maior do que π sobre 6, logo a fração é menor. Então eu tenho apenas um único ponto crítico dentro do intervalo. É um ponto crítico estacionário. Então agora vamos fazer uma tabela de valores, onde eu vou calcular aqui o volume no ponto crítico e nos extremos do intervalo fechado. O intervalo fechado que vai de 0 até a raiz de s sobre 6. O meu ponto crítico é a raiz de s sobre π mais 6. Então, fazendo as contas ali, neste caso eu tenho se x é igual a 0, então se eu tenho apenas a esfera, não tenho cubo, então o volume é s sobre 6 raiz de π. Se x é igual a s sobre raiz de s sobre π mais 6, você pode fazer a conta ali e verificar que isso dá s na 3/6 sobre 6 raiz de 6 mais π. E finalmente, se x for igual a raiz de s sobre 6, ou seja, eu não tenho esfera, apenas cubo, então é s, o volume é s na 3/6 sobre 6 raiz de 6. Então, o numerador ali é sempre o mesmo, então basta examinar os denominadores para ver qual é o maior e o menor número. O menor número está aqui quando tem o maior denominador, então o valor mínimo está aqui, foi o que foi pedido no item A. No item A, então, ele pede para mostrar que a soma dos volumes é mínima. O volume, então, é mínimo quando o diâmetro da esfera for igual ao comprimento da aresta do cubo. Então, acabamos de mostrar então que x é igual a raiz de s sobre π mais 6. Então, basta mostrar que o diâmetro da esfera, que é 2r, mais 2r é 2r, é igual a raiz de s menos 6x2 sobre 4π, né? Essa é a função de r em função de x. Então, aqui substituindo o x por raiz de s sobre 6π, então fica s menos 6 vezes x quadrado, que é s sobre π mais 6, dividido aqui por 4π. Eu deixo aí para vocês verificarem que isso aqui é igual a raiz de s sobre π mais 6, e isso é igual a x. Então, isso no item A, então,
nós temos que 2r é igual a x, o diâmetro da esfera é igual a aresta do cubo. Para o item B, ele pede o volume máximo, e o máximo acontece, olhando aqui a tabela de valores, né? O máximo acontece quando eu tenho o menor denominador, e o menor denominador aqui é 6 raiz de π, então aqui está o volume máximo, e isso acontece quando o x é zero, então o volume máximo quando o x é zero, quando não existe cubo, né? Apenas a esfera. Problema 36. Um cone é feito de uma folha circular com raio R, recortando um setor e colando os lados que sobraram, conforme a figura. Está aqui a figura formando um cone. Qual é o máximo volume possível para este cone? Então, o cone é formado dessa maneira. Ele vai ter um certo raio da base R, tem a altura H, e se o cone é formado desta forma, a geratriz, ou a altura inclinada, né, do cone, é o raio da folha circular. Né? É assim que o cone é feito. Então, dessa forma, a geratriz, ou a altura inclinada do cone, é o raio da folha circular, o R maiúsculo. Então, nós temos um triângulo retângulo com hipotenusa R maiúsculo, um dos catetos R minúsculo e o outro cateto altura H. Nós queremos o volume máximo do cone, então o volume é πr2 minúsculo, né, vezes H sobre 3. Né? Essa é a forma do volume para o cone de raio R e altura H. Então aqui isso me dá uma função de duas variáveis, eu preciso de uma função de uma variável. Então vou usar a restrição aqui, essa relação nesse triângulo retângulo. Eu tenho que R2 mais H2 é igual ao R maiúsculo ao quadrado. Então eu posso, por exemplo, isolar R minúsculo e colocá-lo de forma como R2 menos H2 e substituí-lo aqui. Então, temos agora uma função apenas da altura H. Isso fica π vezes H sobre 3 vezes o R ao quadrado, mas o R minúsculo ao quadrado é R2 maiúsculo menos H ao quadrado. Então, está aqui a minha função contínua e um intervalo, é um intervalo 0, R, né? Um H, a altura, não pode, tem que ser sempre positiva, né? E não pode passar também, jamais vai conseguir passar da altura inclinada, nem ser igual, né, à altura inclinada, né, a geratriz R maiúsculo. Então, um intervalo aberto 0R. Então, minha função V de H, vou multiplicar ali para facilitar o cálculo da derivada, fica multiplicando πh sobre 3 vezes R2, então dá π R2 sobre 3 vezes H menos π H ao cubo sobre 3. Então a derivada dessa função é constante πr2 sobre 3 menos 3 vezes π vezes h ao quadrado sobre 3, cancelando 3. Então, a derivada por linha de h é π r2 sobre 3 menos π h ao quadrado. Então, a derivada é zero. Sei somente se ela existe em todo o nosso domínio, que é o intervalo que vai de 0 até R, né?
Não existe problema nenhum na definição da derivada que está aqui, então os únicos pontos críticos serão os pontos onde a derivada é zero. Então, igual a derivada a zero e resolvo essa equação para h. Então, fico com πh quadrado igual a πr2 sobre 3, né? Cancelo π, extraindo a raiz quadrada, e tenho h igual a 1 sobre a raiz de 3 vezes r, ou seja, r sobre a raiz de 3. Teria soluções negativas, mas não interessa, né? Então, não fazem sentido para o problema. Então, temos soluções positivas, está aí r sobre a raiz de 3 é o nosso único ponto crítico. Dentro do nosso intervalo, né, que vai de 0 até r. R sobre a raiz de 3 de fato é um número menor do que R, então pertence a esse intervalo. Para confirmar que este é o ponto de máximo, vamos usar o teste da segunda derivada. A segunda derivada vê duas linhas de H, é só derivar essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, vamos derivá-la mais uma vez, está aqui. πr2 sobre 3 é uma constante, tem derivada zero, então a derivada fica menos 2π vezes h. Para aplicar o teste da segunda derivada, então eu pego o ponto crítico, que é r sobre raiz de 3, e substituo aqui o h por r sobre raiz de 3. O importante é que esse número é negativo, né? Se é negativo, então eu tenho um máximo relativo em h igual a r sobre raiz de 3. Como o ponto crítico é único, então ponto crítico único em h igual a r raiz de 3, isso implica que o volume, quando h for r sobre raiz de 3, é máximo. Então, esse foi pedido, né? Qual o volume máximo para o cone? Bom, eu vou V de R sobre raiz de 3. Então basta eu substituir na função do volume o valor H igual a raiz quadrada de 3, está lá a função. O volume é π. O volume em função de H é π vezes H sobre 3 vezes R2 menos H2 vezes R2 menos H2. Então, se H é R sobre raiz de 3, então o volume máximo, que é o volume quando o H for R sobre raiz de 3, então é π V sobre 3 vezes R sobre raiz de 3 vezes R2 menos H ao quadrado, então, que é R sobre R2 sobre 3. Então isso dá π vezes R sobre 3 raiz de 3, e aqui dá 2R2 sobre 3, então isso dá 2π R ao cubo sobre 9 raiz de 13, esse é o volume máximo.